O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço, já não aguenta o repuxo. Cedo, na hora do chimarrão, o peão tira o chapéu pra fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o repuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia! Está começando aí mais um programa Devocional Maná do Sul. Hoje aí, quarta-feira, dia 8, né? 8 de abril de 2026. Louvamos a Deus aí por mais uma noite que passou, uma noite de descanso, de renovo, um dia que inicia e desejamos aí uma ótima quarta-feira, produtiva, próspera, abençoada, com paz no coração e com bastante aí energia, bastante esperança, bastante vontade aí a todos os nossos queridos irmãos e amigos aí que nos acompanham todas as manhãs no nosso devocional. Nós vamos iniciar com louvor, nós sempre iniciamos com louvor, o devocional é louvor, palavra e oração. E nós sempre iniciamos com louvor. Vamos ouvir um belo louvor bem gaudério, bem compassado. E depois do louvor, já estamos de volta para entrarmos na meditação da palavra diária. E hoje um assunto bem legal, bem importante, que vai estar tratando aí sobre a falta de entendimento e o engano espalhado aí na nossa última geração. Nós vamos saber por que Deus permite que essa falta de entendimento e engano seja generalizado e muitas pessoas entram pelo caminho do engano. Depois do louvor, estamos de volta. Vamos se aproximando nesse trancão missioneiro, trazendo pra Jesus Cristo essa marca bem campeira. E é mais ou menos desse jeito, de chapéu e lenço no peito, que vamos carregando dessa maneira. Eu vou pro céu, eu vou, no embalo da vaneira eu vou pro céu, eu vou, nesse estilo galponeiro eu vou pro céu, eu vou, no embalo da vaneira eu vou pro céu, eu vou, dando glória pra Jesus eu vou. Tá amanhecendo e eu levando pra peleja, pego a cordiona e já começo a tocar. Esquenta a água pra fazer um chimarrão, perto do fogo já começo a cantar. Dou glória a Deus com minha cuia na mão, contando as bênçãos que Jesus tem pra me dar, porque tenho certeza que vai chegar algum dia que na companhia de Jesus irei morar. Eu vou pro céu, eu vou, no embalo da vaneira eu vou pro céu, eu vou, nesse estilo galponeiro eu vou pro céu, eu vou,
Eu vou pro céu, eu vou, dando glória pra Jesus eu vou. Dali a pouco dei-lhe um pulo lá pra fora. Na mesma hora já começo a escutar o som perfeito que os passarinhos cantam e a natureza que só Deus pôde criar. E admirando o meu pago e a querência, eu não me apego, pois eu sei que vai ficar. Aqui na terra tudo isso é passageiro, e no dinheiro não devemos se apegar. Eu vou pro céu, eu vou, no embalo da vaneira eu vou pro céu, eu vou, nesse estilo galponeiro eu vou pro céu, eu vou, no embalo da vaneira eu vou pro céu, eu vou, dando glória pra Jesus eu vou. Bem, estamos de volta com o nosso programa Devocional Maná do Sul e acabamos aí de ouvir um louvor aí bem gaúcho, bem gaudério, uma gurizada bem legal, né? Balanço Cristão, eu vou pro céu. Tá aí uns guri de ouro aí, né? Deus abençoe o grupo Balanço Cristão, uma moçada bem alegre e com uma música bem legal. Mas, queridos amigos e irmãos, nós estamos desde segunda-feira num tema bem crucial, bem importante. Nós estamos trabalhando os sinais bíblicos dos últimos dias. E parece que quando a gente pensa assim, em sinais do Apocalipse, alguém pensa assim, né, em coisas tremendas, né, e fogo, fumaça, e meteoro, e ondas. Mas a Bíblia fala em sinais que talvez alguém despreze, mas a própria Escritura já manda a gente não desprezar as coisas pequenas, as coisas simples. E nós queremos buscar nas Escrituras o que a Bíblia fala sobre sinais dos últimos dias, sinais dos fins dos tempos. E procurar entender o que a Bíblia fala sobre esses sinais e nós procurarmos identificar esses sinais, não ficar inventando e não deixar, né, a imaginação humana completar ou colocar aquilo que as Escrituras não estão falando, mas atentar aquilo que está saltando aos nossos olhos. Essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação é entender o que a Bíblia fala e está saltando aos nossos olhos, e muitas vezes nós desprezamos esses sinais e daqui a pouco eles estavam o tempo todo na nossa frente. Isso aconteceu aí na geração anterior, né? Os sinais todos se cumpriram diante daquela geração ali de Jesus, e a Bíblia diz que ele veio, né, no tempo certo, né? Então, ele veio, os sinais todos se cumpriram, as profecias todas se cumpriram aos olhos nus, e os homens não perceberam. E isso, nós ficamos olhando para trás e ficamos julgando, né, aquela geração. Como é que eles não viram que Jesus estava ali, as profecias estavam se cumprindo, né? E só que daqui a pouco nós vamos julgar eles e vai acontecer a mesma coisa conosco.
Os sinais proféticos bíblicos anunciados em tempos remotos podem estar se cumprindo aos nossos olhos, né? E nós estaremos aí sem perceber. Isso nós não podemos deixar acontecer. Por isso que é importante nós estarmos com os olhos fitos nas Escrituras Sagradas, analisando para tentar compreender e entender o que Deus já anunciou lá atrás e, quem sabe, isso está se cumprindo agora aos nossos olhos. Então, um dos sinais dos últimos tempos, sinal bíblico, as Escrituras falam, vai ser sinal dos últimos tempos. O quê? A operação do engano nos últimos dias. Então, nós precisamos entender, né, que a Bíblia, ela deixa bem claro, olha, haverá nos últimos dias uma busca intensa, nós vimos, né? Haverá uma busca intensa sobre conhecimento divino de Deus, coisas espirituais. As pessoas vão buscar nos últimos dias conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia, conhecimento espiritual, de espírito, de fim dos tempos, de Apocalipse. As pessoas vão desejar, os jovens vão querer, as crianças vão querer saber, os velhos vão querer saber, porque vai estar acontecendo ao redor do mundo, né, coisas alarmantes. E já está até acontecendo isso, né? Guerras, rumores de guerras violentas que vão ameaçar a nossa paz de espírito. E aquilo que alguém dizia, não, essa terra nunca vai ser destruída, alguém já vai começar a ficar preocupado, né, sobre esses acontecimentos. E por isso que a Bíblia diz que vai ter uma busca desenfreada pelas coisas divinas, pelas coisas de Deus, tá? Em outras palavras, nós poderíamos dizer, né, que os acontecimentos, então, as Escrituras já afirmam, né, que vai ter essa busca desenfreada. Só que a Bíblia também, ela afirma que vai ter uma busca, mas também afirma que as pessoas não vão entender. Muita gente vai querer saber, vai se interessar sobre as coisas dos fins dos tempos, mas elas não irão entender os sinais dos últimos dias. A Bíblia diz somente os crentes, somente os fiéis, somente aqueles que estão debaixo da graça de Deus vão discernir, vão entender os sinais, tá? Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo? Em outras palavras, está dizendo assim, os acontecimentos serão os mesmos, as notícias serão as mesmas, o cenário que nós estaremos vivendo vai ser o mesmo, mas os crentes vão ficar mais crentes, porque eles vão entender e vão levar tudo para o lado espiritual. E os ímpios, eles vão ficar cada vez mais ímpios, porque eles não vão acreditar naqueles acontecimentos que é algum sinal da vinda de Jesus, e eles vão levar para o outro lado. Então, mesmo olhando para o mesmo acontecimento, para o mesmo fato, os ímpios vão ficar mais ímpios e os crentes vão ficar mais crentes, né? Daniel já tinha anunciado isso, né? Daniel já tinha dito, já tinha revelado, né? Lá Daniel capítulo 12, nós até lemos, posso ler de novo aqui, né? O anjo disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, nós vimos, né? Já foi anunciado, também foi anunciado isso no Novo Testamento, né? João falou lá em Apocalipse capítulo 22, diz assim, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é justo, seja
justo, mais justo. Quem é sujo, se suje mais ainda, e quem é santo se santifique mais ainda. Então, nós vemos, né, que na proximidade do fim não haverá neutralidade espiritual. Mas o quê? Vai se intensificar aquilo que já está dentro do coração do homem. Se é incredulidade, ele vai ficar mais incrédulo, mais duro. E se é sensível a Deus, né, ele vai ficar mais crente, mais piedoso, né? Bem, mas quais são os sinais que as Escrituras falam sobre o engano, né? Jesus advertiu que viriam muitos no nome dele. E também surgiriam muitos falsos profetas. Ele já disse, ó, os discípulos também queriam saber os sinais, e Jesus disse, olha, nos últimos dias haverá muitos que virão no meu nome dizendo eu sou Cristo. E muitos falsos profetas. Jesus já anunciou que isso ia acontecer, né? E nós sabemos aí que ao longo da história veio um monte de Cristo aí, né? Mas aqui não nos interessa estar falando o nome de pessoas. Mas nós queremos saber a estratégia revelada por Jesus. O que essas pessoas iriam se utilizar, né? Jesus falou que a estratégia era clara ao dizer, olha o que Jesus disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível forem, enganariam até os escolhidos. Mateus 24. O engano, portanto, sempre foi e sempre será fortemente associado aos grandes sinais e prodígios. Jesus disse, olha, eles farão grandes sinais e prodígios, né? Em outras palavras, o problema não é apenas a falsa mensagem, né? Mas é a manifestação dessa mensagem que impressiona porque ela vem junto com sinais, prodígios. E é justamente isso, esses sinais, esses prodígios, esses milagres, que seduzem um coração incrédulo. Eu vou explicar por quê. A maioria das pessoas vai atrás de milagre. A maioria das pessoas querem manifestações sobrenaturais. O fenômeno místico e experiências esotéricas chama a atenção das pessoas. E segundo a linha bíblica, né, o incrédulo ele vai ser enganado por causa disso. E, na verdade, por que o ver está associado à incredulidade? Porque o incrédulo ele precisa ver para crer. Foi exatamente isso que Jesus ele falou e, inclusive, repreendeu as pessoas naquela época. João 4:8, né? Ele diz assim, ó, se não virdes sinais e milagres, de maneira nenhuma crereis. Jesus estava repreendendo eles. Olha, se vocês não vê milagres e prodígios, vocês não vão crer. Ele se irritou com aquilo, né? Então, nesta palavra, Jesus confronta a tendência humana em exigir provas visíveis e maravilhas para confiar na palavra de Deus. O problema é que ver é o contrário de crer. Esse que é o problema. A fé não é ver. A fé é não ver e esperar. Pelo menos é o que está escrito lá, a definição de fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, né, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso que é fé. Então, quando a gente precisa ver para crer, a gente é incrédulo, a gente não tem fé. E o verdadeiro crente não precisa ver para crer, viu? Não precisa. Ele precisa apenas ter a palavra de Deus, que já é suficiente para ele ter fé. Mas a maioria das pessoas não são assim, né? A nossa geração, principalmente, como o próprio Jesus falou, né, é uma geração incrédula e perversa. Ele falou, né, Mateus 17, ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Né? Jesus estava assim, ó, por aqui, né, com a nossa geração. O incrédulo, ele busca constantemente ver
ou sentir o sobrenatural. Isso é sinal de um coração duro em incredulidade. O que significa isso, né? O engano dos últimos dias ele será tão eficaz, que ele vai se apoiar justamente no quê? Na inclinação natural do coração humano, que é incrédulo, que ele precisa ver sinais. E se o diabo está vendo, quando eles veem sinais, eles se ajoelham. Então, vão tocar sinal neles. Então, o maligno já está vendo que a nossa inclinação, a nossa fraqueza, nós somos fracos, sensíveis ao quê? Ao sinal, ao prodígio, à maravilha. Então é essa estratégia que ele vai usar, né? Então o coração que busca o espetáculo é aquele que está propenso ao erro dos últimos tempos, né? Então é até importante a gente fazer essa pergunta, né? Você, eu, nós estamos atrás de profecias? Nós estamos atrás de revelação? Tem gente que vai atrás de revelação, profecia, pega carro, viaja, muda, olha, viaja até de um estado para o outro para ir atrás de revelação, de profecia, gente que cura, né? Gente que, os místicos, esotéricos, né? E tem gente aí que gosta de barulho, tem gente que gosta de manifestação, tem gente que gosta do sobrenatural. Eles estão sempre envolvidos, estão sempre socados aonde tem coisas espantosas, né? Miraculosas. Olha, se a resposta é, tu tá muito associado com esse tipo de coisa, significa que você tá prontinho para o engano dos últimos tempos, né? Agora, se você não precisa disso para crer em Deus, se você... Com a palavra de Deus já é suficiente para você ter fé e esperança no Senhor, significa que o engano não vai te pegar. Tu tá vacinado, tu tem o antídoto do engano dos últimos tempos, né? Não que Deus não faça milagre, claro que Deus faz milagre, né? Mas a gente não crê em Deus por causa de milagre, a gente crê em Deus por causa da palavra, né? Então a operação do engano, ele passa a ser castigo pela perversidade humana. Por quê? Não. A operação do engano, ele aparece nas escrituras como uma ação, não como uma ação diabólica, porque às vezes a gente pensa assim, ó, Deus está permitindo o diabo enganar. Não. A operação do engano não é uma ação isolada, maligna contra a humanidade. Não. A Bíblia revela que a operação do engano também é castigo de Deus. É Deus castigando a nossa geração, né? Jesus disse no Evangelho de João, olha o que é o Evangelho, né? Ele diz assim, ó, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar, né? Então, mas ele advertiu, né? Quem não gosta da verdade não vem para mim, porque eu sou a luz. E aquele que não gosta da luz, gosta das trevas, vai se afastar de mim. Porque a minha luz vai expor o que ele tem, o que ele é, né? Então, Jesus ele continua dizendo, quem não crê em mim está condenado. Mas quem crer é salvo. Então, o evangelho é simples. Se a gente crê em Jesus, a gente é salvo. Mas a gente tem que crer pela palavra. É uma coisa simples, mas exige fé, e a fé é o que agrada a Deus. O justo viverá da fé. Nós não tem como fugir da fé. A única coisa que Deus exige é fé. E é a fé que salva. Os homens até queriam saber, mas qual é as obras que nós podemos fazer, né? Jesus disse, as obras? Isso está escrito em João, né? Capítulo 3, né? Ele diz assim, ó, quem quer praticar as obras de Deus, creia naquele a quem ele enviou. Porque as obras de Deus é essa, que creiais naquele que ele me enviou. Então, a obra nossa é crer. Mas qual foi a resposta do mundo à simples exigência de Deus, que é crer? Incredulidade. Era só crer em Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que a salvação chega. Mas
a perversidade do coração dos homens, preferiu a mentira. Então, diante dessa rejeição deliberada da verdade, da pessoa de Jesus, do evangelho proposto por Deus, só crer e depender de Deus, o homem rejeitou isso, né? E aí, o que a Bíblia fala, então, para aqueles que rejeitam a fé? O apóstolo Paulo fala isso em Tessalonicenses. Ó, aqui que está a razão da incredulidade e do engano. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, olha o que está escrito. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então Deus enviará a operação do erro, né? Então aqui o engano não aparece como algo acidental, mas como castigo sobre aqueles que rejeitaram a verdade e a verdade é Jesus, né? E nós vemos ainda em Romanos capítulo 1 que Deus permite ao homem buscar a mentira e o engano até níveis de loucura espiritual e moral, né? Diz assim em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim, ó, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato o obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Então nós vemos aqui que a partir daí o apóstolo Paulo descreve uma progressão da queda. O homem preferiu adorar ao próprio homem, a répteis, a aves, deixou de glorificar a Deus que é incorruptível e começou a adorar répteis. Os homens fizeram imagens de répteis, de animais, de próprios homens para adorar. E adoraram aquilo que é corruptível e deixaram o incorruptível. Então, o texto mostra que o obscurecimento do entendimento não é algo neutro. Ele é consequência de uma rejeição voluntária de Deus. O homem conhece, mas não glorifica. Não. Ele vê, mas não agradece. Escuta, mas não se rende. E por isso, o seu coração ficou insensato e obscuro. Qual é o resultado disso? Loucura espiritual. E eles, se dizendo sábios, tornaram-se loucos. Então, isto mostra que Deus, para castigar a dureza do coração, permite, então, eles cair nos seus erros, nos seus enganos, nos seus pecados, cometendo torpeza das piores nos enganos, e Deus está prometendo que para essa geração dura, que se endureceu contra ele, Deus vai abrir as portas, então, as porteiras, e o engano vai vir e vai pegar eles, porque é isso que eles desejam a mentira, o engano, rejeitaram a verdade simples, pura de Jesus, e desejaram a mentira, e Deus então vai permitir que a mentira venha e enganem eles, porque é isso que eles querem engano, mentira, sinais, prodígios, né? Aquelas barulheiras, aquelas curas, aqueles milagres, aquelas coisas espantosas, eles gostam, as pessoas gostam disso. Então Deus vai permitir que Satanás prolifere bastante falso profeta, bastante mágico, bastante gente que vai estar iludindo o povo, e infelizmente muitos serão enganados. Se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, de tão forte que será o engano dos últimos dias. Mas tá aí, né? Deus está avisando. Como é que a gente pode se escapar disso? É através da verdadeira fé alicerçada na palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos pela revelação da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ser sábios, entendidos, e que venhamos discernir o tempo e as estações, e que não venhamos ser pegos, Senhor, pela mentira de Satanás, pela mentira dos últimos tempos,
mas que sejamos humildes, simples, obedientes, Senhor, à Tua palavra, discernindo tudo e todos. Assim, Senhor, nós alcançaremos a nossa salvação e também seremos testemunha para alguns que estarão à nossa volta. É o que nós te pedimos, tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe, foi um prazer ter estado com os irmãos mais uma vez. Se Deus permitir, até amanhã. Tchau!